E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, o temor de Deus. O título desta mensagem: O temor de Deus. Agora, quando você ouve isso, você se pergunta: eu devo ter medo de Deus? Ou significa alguma outra coisa? E quando é usada nas Escrituras, naturalmente, devemos ter medo de Deus se vivermos em pecado. Ele é um Deus santo, um Deus justo. O temor de Deus. Agora, se você tem medo ou não depende de como está vivendo. Se você vive em pecado, você tem razão para certamente ter medo de Deus. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vivendo em pecado? Você tem razão de ter medo de um Deus santo. O único verdadeiro Deus, Jeová, Yahvé, Elohim, seu Filho, Jesus Cristo, o Senhor. Você tem razão em ter medo. Mas o que isso significa? Então, quero que você abra, por favor, em Deuteronômio. E há um versículo que eu quero que você leia, porque ele é muito direto e diz o que precisamos ser lembrados com frequência. Deuteronômio capítulo 13, versículo 4 diz: Seguireis o Senhor vosso Deus e o temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, servi-lo-eis e a ele vos apegareis. Bem, isso é muito abrangente, então vamos reler. Seguireis o Senhor vosso Deus e o temereis. Guardareis os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, servi-lo-eis e a ele vos apegareis. Esse é seu mandamento. Então, o que queremos dizer com temer a Deus? Simplesmente isso: reverenciá-lo, honrá-lo, exaltá-lo, elevá-lo, tê-lo em alta consideração, adorá-lo e tê-lo em alta estima, obedecê-lo, reconhecê-lo, sua dignidade, honrar sua posição como Criador e Juiz de toda a humanidade. Quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, é isso que significa temer o Deus vivo. Então te faço uma pergunta: você teme a Deus? Bem, nunca pensei em temer a Deus, achei que ele era um Deus de amor, ele é um Deus de amor. Bem, por que eu deveria ter medo? Você não está tendo medo? Não é o que queremos dizer. Dizemos que é tê-lo em alta consideração, a mais alta estima, obedecê-lo, exaltá-lo, se entregar a ele, se render a ele. Você tem esse tipo de atitude em relação a Deus? Ele diz que devemos temê-lo. Agora, a Bíblia diz no Salmo 147, o Senhor se agrada dos que o temem. Então pergunte a si mesmo: você teme a Deus? Se você teme a Deus, então Deus se agrada de você. Se ele se agrada de você, ele tem bênçãos para você. Então, não vamos confundir as coisas. Não estamos falando de ter medo de Deus. Estamos falando de tê-lo na mais alta estima, que nos leva a obedecê-lo e segui-lo. O Senhor se agrada dos que o temem. E ele diz no Salmo 33, versículo 8, ouça: Tema o Senhor toda a terra. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo. E eu penso nos dois ladrões na cruz com Jesus. Jesus no meio e em um dos lados. Um dos ladrões lança palavras terríveis contra Jesus: por que não nos tira daqui? E o outro ladrão faz a pergunta: você não teme a Deus? Então te pergunto isso: se temê-lo significa tê-lo na mais alta estima, honrá-lo, obedecê-lo, se entregar a ele, render-se a ele, segui-lo, exaltá-lo, adorá-lo, você teme a Deus?
Ou é apenas alguém sobre quem você fala? Alguém a quem você ora em caso de emergência? Alguém em que você pensa de vez em quando? Alguém a quem você ora quando se mete em apuros? Quando não sabe o que fazer, quando está com medo? Quem é esse Deus? A Bíblia diz que devemos temer o Deus vivo. Então, com isso em mente, vamos pensar no que o mundo pensa sobre Deus. Pense por um momento. Ele diz que devemos temê-lo, mas o que o mundo pensa sobre isso? Então, quero que você abra em Romanos capítulo 3. Quero que você observe. É assim que o mundo pensa, ou seja, falamos sobre temer a Deus. Bem, a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum. A sua garganta é um sepulcro aberto, com suas línguas enganam, veneno de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue em seus caminhos, a ruína e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ele acaba de descrever neste capítulo em particular, é assim que o mundo é. Sem temor de Deus em seus olhos, ou seja, em seu entendimento. Como enxergam a vida, como enxergam o mundo, sem temor de Deus. Sem honrar a Deus. Na verdade, Deus é um problema para eles, porque atrapalha seus planos. O Deus Santo não tolera o pecado. O Deus Santo não vai fazer você que vive no pecado se sentir confortável ou realmente se divertir. Por um momento, você pode ter alguns breves instantes de felicidade e alegria, mas muito breves, porque o Deus Santo odeia o pecado. Ele não odeia o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado por causa do que o pecado faz com seus filhos. Você pode achar que pecado é aproveitar a vida. Deus vê o pecado como um obstáculo à sua vontade, propósito e plano para a sua vida. Então quero que você entenda o que significa temer ao Deus vivo. Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E as pessoas que vivem no pecado pensam, bem, por quê? Por que quero Deus em minha vida? Para que você não morra e seja eternamente separado de Deus e nunca perca a chance de se tornar a pessoa que Deus queria que você fosse? E por que você perderia o céu? Se não teme a Deus, você não vai para o céu. Se você não teme a Deus e morre nesse estado, você vai para o inferno. Quando você vira as costas para Deus, está virando as costas para sua única esperança. Aquele que te ama, se importa com você e quer o melhor para você. Mas ele não vai te forçar a segui-lo, nem forçá-lo a amá-lo e nem forçá-lo a obedecê-lo. O temor de Deus é um pensamento santo. Então, quando você pensa nisso e pensa no que ele diz em sua palavra, está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, você não quer Deus em sua vida? Vou te fazer uma pergunta. Não importa no que você crê, você não pode evitar o juízo do Deus Santo, que o ama, mas está disposto a lhe dar liberdade suficiente para que, se escolher não amá-lo, se você escolher morrer sem ele, vai deixar que tenha o que você quer, contra sua vontade amorosa. Que insensatez! A Bíblia diz que Deus é santo e que devemos andar em santidade. Você diz, não existe tal coisa de santidade. Existe sim. Não disse ser sem pecado. Não disse perfeito, mas santo. Ainda estamos crescendo. Então, quando encontra um cristão que comete um erro aqui ou ali, ou peca contra Deus e pede a Deus que o perdoe, ele não é perfeito. A única pessoa perfeita morreu na cruz, ressuscitou, está sentado à direita do Pai para interceder por você e por mim. Deus é santo. Portanto, devemos temê-lo, mas temê-lo do jeito certo. Então, quero que falemos sobre por que devemos temê-lo. Eis o que a palavra de Deus diz.
Lemos há alguns momentos a razão pela qual devemos temê-lo é porque, como ele diz em Deuteronômio, porque ele exige isso de nós. E você lembra do que ele disse? Disse tão claramente: seguireis ao Senhor vosso Deus e o temereis. Guardareis seus mandamentos. Ouvireis a sua voz. A ele servireis e vos apegareis. Esse é o mandamento de Deus para cada um de nós. Então, a questão é, por que devemos temer a Deus? Bem, porque ele ordena. Em segundo lugar, porque a Bíblia diz que é o princípio do conhecimento. Abra, por favor, em Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Há muitas pessoas que se acham espertas, mas preste atenção. Você pode ter 25 diplomas em 25 áreas diferentes. Você pode ser uma autoridade acima de todas as outras autoridades. Você pode ser conhecedor de muitas coisas, mas se você não teme a Deus, você é ignorante sobre a coisa mais importante da vida, que é seu relacionamento com Deus Santo e quem Ele é. Deus diz que é o princípio do conhecimento, genuíno conhecimento. Talvez você tenha conhecimento sobre muitas coisas, mas o sentido da vida é aprender quem Deus é o princípio do conhecimento. Ele diz em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser uma pessoa sábia? Ir à escola não o tornará sábio. Pode ter todo tipo de diploma, isso não o tornará sábio. A Bíblia diz o princípio da sabedoria começa com o temor de Deus. Sabedoria, saber o que fazer, quando fazer, como fazer, no que crer, no que não crer. Uma pessoa sábia é alguém em cuja vida Deus habita, por cuja vida Deus está vivendo a vida que pretendia que essa pessoa vivesse. Deus é um Deus de sabedoria. E se eu te perguntasse, você quer ser uma pessoa sábia? Claro que quero. Bem, onde você começa? Começa pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus de sabedoria. E Ele dá sua sabedoria àqueles dispostos a pedir, dispostos a render sua vida a Ele, dispostos a se entregarem. E é por isso que muitas vezes as pessoas que aparentemente não tiveram muita educação formal, quando você se senta e conversa com elas, você pensa, Deus amado, onde aprenderam isso? E isso, e isso, e isso, e isso, e isso? Porque Deus dá sabedoria àqueles que buscam sabedoria de Deus. E quando penso em algumas pessoas que conheci na vida, a maioria delas eram avós, cuja sabedoria me fazia sentir uma criança, cujos anos de obediência a Deus, de se entregar a Ele e vê-lo trabalhar. Uma avó piedosa é uma das mais poderosas pessoas na face dessa terra. Uma avó piedosa que viveu sua vida, passou por todo tipo de dificuldade, privação, problemas e, confiando em Deus, ainda sorrindo, orando, agradecendo a Deus por quem Ele é. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, é claro, ele diz em Provérbios 16, versículo 6, pelo temor do Senhor, os homens se afastam do mal. Ouça isso. O temor do Senhor é o que nos afasta do mal. Quando você e eu tememos a Deus, nós não queremos pecado em nossa vida. Pode aparecer algo aqui ou algo ali, mas você lida com isso, se arrepende, você lida com isso. Porque Deus, vivendo em você, vai dar a você um desejo de justiça, ou seja, uma vida correta, uma vida piedosa. E quando a Bíblia diz que sabedoria, o temor de Deus, nos afasta do pecado, qual o propósito dele nos afastar do pecado? Nos impedir de destruir nossa vida, arruinar nossa vida. A sabedoria de Deus é para nos ajudar em cada área de nossa vida. E se você tem uma grande dúvida, por exemplo, está tentando tomar uma decisão na vida, decisão importante, e se você é sábio, vai querer não apenas a sabedoria do homem, mas a sabedoria do Deus Santo, que vê o começo e o fim ao mesmo tempo, que conhece todos os detalhes de tudo que você vai enfrentar ao mesmo tempo. A sabedoria de Deus. Temer a Deus, não ter medo, mas confiar nele. Então a Bíblia diz, em Provérbios 3, versículos 7 e 8, ele diz isso, ouça,
Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Agora veja isso. Se você o temer, você vai se afastar do mal. Isso será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Ou seja, quando você honra a Deus e o teme, Ele diz que isso faz algo pela sua saúde. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Uma das coisas mais sábias que você pode fazer por si mesmo, fisicamente a parte que você conhece, é temer a Deus, obedecê-lo, honrá-lo, colocar sobre o corpo o que agrada a Ele, vestir-se com aquilo que agrada a Ele e não abusar deste corpo de nenhuma forma que desagrade a Ele. Quando você conhece Jesus Cristo como Salvador, seu corpo é o templo do Deus vivo. Templo de um Deus que diz que devemos temê-lo. Portanto, maltratar seu corpo é maltratar a casa de Deus. E penso em pessoas que bebem e fazem farra, usam errado o corpo de todas as formas e pensam, quer saber? Não está me ferindo, está te ferindo. E quando você honra a Deus com seu corpo, o que Ele diz? Ele diz que vai trazer saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Pense nisso. Deus o ama o bastante para dar a você um corpo físico no qual Ele mesmo habite. E Ele habita em seu corpo para falar através de você, amar através de você, cuidar através de você, para que você desfrute a vida. E o que Ele diz? Ele traz saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Não significa que se obedecer a Deus vai viver 100 anos. Não garante nenhum número de anos, mas o que garante é isto. Quando conheces Jesus Cristo como seu Salvador, isso garante um corpo habitado pelo Deus vivo, que terá o melhor para você. Agora veja esse versículo, Provérbios 14, 26. No temor do Senhor há forte confiança. Meu Deus do céu, isso é verdade. No temor do Senhor há forte confiança. Quando você depende de Deus e vive uma vida piedosa, há um sentimento de confiança. Confiança, ousadia, o que é isso? É porque é Deus dentro de você. Está vivendo a vida dele em você. Ele é quem está dentro de você enfrentando o que você enfrenta, assegurando que você vai conseguir passar por isso. Confiança, ousadia, segurança, o temor de Deus. A razão pela qual você sente isso é porque tem Deus em você. E porque você é um crente e tem Deus dentro de você, quando você enfrenta uma situação, não está enfrentando por si mesmo, está enfrentando com Ele. Porque Ele habita em você, você enfrenta cada coisa na vida, na presença do Santo Deus, que te ama e quer o melhor para você. Então, temer a Deus é a maneira mais sábia de viver. Então ele diz, ouça isso. Salmo 145, 19. Ele cumpre o desejo daqueles que o temem. Ouve o clamor deles e o salva. Agora ouça. Quando você está vivendo o tipo de vida que Deus quer que você viva, e você o está seguindo, o está obedecendo, Ele diz, esses desejos de seu coração, Deus vai responder. Veja isso. As pessoas veem Deus como se ele fosse um monstro espiritual esperando em algum lugar que alguém peque. Ele é um Deus incrível que nos ama. E quando ele diz, ele cumpre o desejo daqueles que o temem. Você diz, eu tenho alguns desejos que talvez não se encaixem em Deus, então você não o teme. Então, não é que você vai ter esse tipo de desejo, aquele. Se você teme a Ele, você vai querer o que Ele quer que você deseje. Ele diz que nos dará os desejos do nosso coração. Confie nele. Ele nos dará os desejos do coração. E penso em muitas pessoas que enfrentam situações e circunstâncias em sua vida, se perguntando por que nada está dando certo. Por que não está dando certo? Por que não tenho o que preciso? Por quê? Onde está Deus em tudo isso? Bem, está temendo a Ele? Está vivendo o tipo de vida que abre a porta para Deus responder sua oração? Então, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Ouça isso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quando você e eu tememos a Deus,
temos a sua incrível proteção divina. Agora, eu queria te fazer uma sugestão. Quer esteja passando por um momento difícil ou esteja feliz nesta manhã, vou lhe dar uma sugestão que vai encorajar seu coração cada uma vez que a ler. Leia o Salmo 91, o Salmo inteiro. Agora, se tiver uma tradução mais moderna, será mais fácil de entender. Salmo 91. As pessoas não compreendem o incrível poder de Deus e o quanto Ele está disposto a se manifestar. Ele diz, Ele acampa-se ao nosso redor, nos protege, cumpre os desejos do nosso coração. Então, por exemplo, em Provérbios 19, 23, o temor do Senhor conduz à vida. Não só as batidas do coração, a vida real, a verdadeira vida. E eu penso em pessoas que tentam viver suas vidas e buscando felicidade, buscando paz, buscando alegria, buscando isso, buscando aquilo. E a verdade é que a fonte do que estão procurando é justamente a pessoa que continuam afastando. O temor do Senhor é a fonte de toda bênção imaginável, porque você está honrando a Ele, ouvindo a Ele, obedecendo a Ele, está olhando para Ele, esperando nele, está se rendendo a Ele. Desobedecer a Deus é tolice. Desobedecer a Deus é caro. E desobedecer a Deus é uma grande decepção. E desobedecer a Deus é inútil. E obedecer a Ele e temê-lo é incrível. Ouça esse versículo. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga a vida. Por quanto tempo? Não sei a resposta para isso. Vou te dizer isso. Veja isso. Uma pessoa que vive 40, 50 anos, confiando em Deus, o seguindo, vive mais a vida do que uma pessoa que fisicamente vive até os 70 sem Deus. Você pode estar aqui, mas se você está sem Deus, não está vivendo. Está meio que existindo aqui, mas está existindo aqui diante de um juízo impressionante de Deus que está lhe dando a oportunidade, disposto a salvar você, disposto a ajudá-lo, a guiá-lo, disposto a protegê-lo e todas essas coisas. Acabamos de ler os versículos, é muito mais. Disposto a fazer tanto por você, se você crer nele e entregar sua vida a ele. Vou dizer uma coisa aos pais. Se não temem a Deus, não esperem que seus filhos temam. Você quer o melhor para os seus filhos, quer o melhor para os seus netos, está ouvindo a avó? Ouvindo avô? Pai, mãe, quer o melhor para os seus filhos? Entregue sua vida a Deus. Tema Ele e viva diante de seus filhos uma vida piedosa. É a coisa mais poderosa que pode fazer por sua família. Mais poderosa. E pense nisso, o temor a Deus é um elemento em sua salvação. Ninguém jamais será salvo sem se render ao Santo Deus. Então, somos salvos pela graça de Deus através do sangue de Jesus na cruz e daquele momento em diante. Está habitando em nós, tem a melhor vida para nós. Cometemos erros às vezes, Ele nos perdoa. Ele não muda, ouça, Deus ele não muda de ideia sobre nós. Nos conhece perfeitamente. Eu simplesmente diria a você, a mais sábia decisão que irá tomar é temer o Deus vivo e honrá-lo, obedecê-lo, exaltá-lo em sua vida, engrandecê-lo, adorá-lo e confiar nele para sua salvação. E no momento em que estiver disposto a crer no que ele disse, ele quer mudar a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus, para que todo aquele que nele crê, confesse os pecados, renda a vida a ele, não pereça, mas tenha vida eterna. E simplesmente eu diria a você, temer a Deus é extraordinário. Temer a Deus é uma bênção extraordinária. Temer a Deus é uma promessa incrível. E de todas as coisas que falamos, há muito mais. E eu te faço uma pergunta. Você teme a Deus? Ele é a prioridade em sua vida?
Antes de ir para a cama à noite, você fala com Ele? Quando você acorda pela manhã, você fala com Ele? Quando entra em seu carro para ir trabalhar, você fala com Ele? Quando está trabalhando entre pessoas que não creem nele, que não o ama, que não acredita nele, você fala com Ele sobre elas? Você teme o Deus vivo? Você já entregou sua vida a Ele? A decisão mais importante que irá tomar. É minha oração por você, em nome de Jesus. Pai, obrigado por seu amor, pelo teu perdão, tua bondade e pela multidão de bênçãos que tem reservadas para nós. Ensina-nos a todos como te temer. Não nos deixe esquecer o que ouvimos. E nos capacite a confiar em ti, quando tudo ao nosso redor parecer estar dando errado. Mas temos a ti, vivendo dentro de nós. Temer a ti nos torna destemidos diante de qualquer coisa, qualquer pessoa. E te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Minha fé deve estar baseada na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? No princípio, Deus criou estas palavras como fundamento de tudo. A santa palavra de Deus é inestimável na vida de um discípulo de Jesus. As Sagradas Escrituras são aquilo que nós, como seguidores de Jesus, baseamos nossas vidas. Por isso é imperativo que amemos a sua palavra. Isso não é apenas uma fumaça e espelho, isso é realidade. Você não tem como escapar de ver Jesus em todos os lugares na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, o Criador dos céus e da terra nos acolhe. Ele é o Messias tão esperado. Isso é grandioso. Você e eu devemos desenvolver esse relacionamento contínuo, íntimo, maravilhoso, empolgante, satisfatório, indescritível, incomparável com Deus pessoal. Hi, I'm Wendy, and I love to dance. I was terrified to start journaling because of I didn't know if I could commit, but then once I started, I fell in love with journaling. Okay, this is beautiful. This journal reminds us that our God's a good God. We can trust in Him. And this journal gives us the opportunity to see that in a very big way. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações fiéis e suas ofertas.